A expressão no rosto de Isabela Drummond quando o advogado depositou o contrato sobre a mesa de Mogno não era de raiva, era pânico puro. Aquele tipo de pânico que só aparece quando alguém percebe que acabou de perder 2 milhões de reais por pura arrogância. Ela olhou para o pai, o CEO Ricardo Drummond, e viu o exato momento em que a realidade a atingiu como um trem desgovernado. Eu estava sentada do outro lado daquela mesa, com um café na mão e um sorriso contido nos lábios. Eles acharam que eu era apenas mais uma funcionária descartável, mas esqueceram que a funcionária descartável tinha guardado a peça mais valiosa do tabuleiro, uma cláusula de rescisão que eles mesmos assinaram sem ler. Mas para entender a satisfação daquele momento, para sentir o gosto dessa vitória que ainda me aquece por dentro, você precisa saber como tudo começou. Precisa conhecer cada jogada, cada humilhação que me trouxe até ali. Porque essa não foi sorte, foi estratégia pura. Meu nome é Helena Cardoso e até 6 meses atrás eu era a gerente de projetos especiais da Drummond Incorporações, uma construtora de médio porte aqui em São Paulo, que se especializava em empreendimentos comerciais de alto padrão. Não era uma gigante do mercado, mas tinha seus 15 anos de estrada e uma reputação sólida entre investidores. Eu entrei na empresa em 2019, contratada diretamente pelo CEO, Ricardo Drummond, um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, sempre de terno italiano e uma capacidade impressionante de falar por 20 minutos sem dizer absolutamente nada de substancial. Ricardo era daqueles empresários da velha guarda que construíram império no suor, como ele mesmo fazia questão de repetir em toda reunião. Verdade seja dita, o homem tinha talento para fechar negócios. Sabia conversar com investidores, sabia onde estava o dinheiro, sabia apertar as mãos certas. O problema é que Ricardo Drummond tinha um ponto fraco monumental, uma falha de caráter que corroia a empresa por dentro, como cupim em madeira velha. Isabela Drummond, sua filha única. Isabela tinha 28 anos quando eu entrei na empresa, recém-formada em administração por uma faculdade particular de terceira linha, mas que ela apresentava como se fosse Harvard. Loira de salão, unhas sempre impecáveis, roupas de grife que custavam mais que meu aluguel e uma arrogância que só o dinheiro do papai consegue comprar. Ela tinha sido colocada como diretora de inovação e desenvolvimento, um cargo inventado especialmente para ela, que na prática significava que Isabela podia enfiar o nariz em qualquer departamento, dar palpites absurdos e sair como se tivesse salvado a empresa. Nos primeiros meses, eu e Isabela mantínhamos uma distância profissional cordial. Ela ficava na parte administrativa, eu tocava meus projetos. Minha função era gerenciar a execução dos empreendimentos, garantir que tudo saísse conforme o planejado, dentro do prazo e do orçamento. Eu coordenava equipes de engenheiros, arquitetos, fornecedores. Era trabalho pesado, técnico, que exigia conhecimento real de construção civil e gestão de projetos, coisa que Isabela não tinha. Mas tudo mudou quando Ricardo decidiu que estava na hora de preparar a sucessão. Em uma reunião de diretoria em março de 2022, ele anunciou que Isabela assumiria gradualmente mais responsabilidades estratégicas. O que, traduzindo do corporativês para o português claro, significava que a princesinha ia começar a meter o bedelho em tudo para provar ao papai que era capaz de comandar o império. E foi aí que minha vida profissional virou um inferno meticulosamente decorado com azulejos portugueses e mármore Carrara. Isabela começou a aparecer nas minhas reuniões de projeto, sempre atrasada, sempre interrompendo apresentações para fazer perguntas que demonstravam que ela não tinha lido nenhum dos relatórios que eu mandava. Certa vez, durante uma reunião com investidores de um shopping center em Alphaville, ela me interrompeu no meio da apresentação do cronograma para sugerir que a gente inovasse usando aquelas impressoras 3D que fazem prédio. Os investidores riram com educação. Eu tive que explicar, com toda a paciência do mundo, que aquela tecnologia ainda estava em fase experimental e era inviável para o nosso tipo de empreendimento. Isabela ficou vermelha de raiva, mas não disse nada. Só me lançou um olhar que eu conhecia bem. O olhar de quem estava anotando a humilhação para cobrar depois. E cobrou. Nossa Senhor, como cobrou? 2 semanas depois daquele episódio, Ricardo me chamou na sala dele. Isabela estava lá, sentada na cadeira de couro, com as pernas cruzadas e aquele sorrisinho de canto de boca que eu aprendi a odiar. Ricardo, com sua voz grave de quem está acostumado a dar ordens,
Me disse que a partir daquele momento, todos os meus relatórios e decisões precisariam passar pela aprovação estratégica da Isabela antes de serem implementados. Eu ia continuar tocando os projetos, claro, mas Isabela teria poder de veto e redirecionamento. Eu respirei fundo. Contei até 10 mentalmente e disse com toda a calma que consegui reunir que aquilo ia atrasar todos os processos, que decisões técnicas de engenharia e cronograma não podiam ficar sujeitas a aprovações burocráticas desnecessárias. Ricardo me cortou no meio da frase. Disse que aquela era uma decisão tomada e que eu, como funcionária, deveria acatar. Isabela não disse uma palavra, só ficou ali com aquele sorriso vitorioso, saboreando cada segundo da minha derrota. A partir daquele dia, trabalhar na Drummond Incorporações virou um jogo de sobrevivência. Isabela vetava minhas decisões por puro capricho. Mudava fornecedores que eu havia selecionado depois de meses de negociação, escolhendo empresas mais caras, só porque tinham uma pegada mais moderna. Atrasava aprovações de cronograma para me fazer parecer incompetente nas reuniões. E o pior, começou a levar o crédito pelos meus acertos. Quando um projeto era entregue no prazo e dentro do orçamento, era Isabela quem aparecia nas fotos das inaugurações, era ela quem dava entrevista para as revistas de negócios, era ela quem recebia os parabéns do papai. Mas eu aguentei. Sabe por quê? Porque eu precisava daquele emprego. Eu tinha contas a pagar, tinha uma mãe doente que dependia de plano de saúde, tinha uma carreira que eu havia construído tijolo por tijolo. E mais importante, eu tinha algo que Isabela desconhecia completamente. Eu tinha um contrato de trabalho que tinha sido redigido pelo próprio departamento jurídico da empresa, assinado por Ricardo Drummond em 2019, quando ele me contratou para um projeto específico que era considerado confidencial e de altíssima complexidade. Naquele contrato havia uma cláusula específica, enterrada no meio de páginas e páginas de juridiquês. Cláusula 8.3, da rescisão indevida. Ela estipulava que, caso eu fosse demitida sem justa causa durante a vigência de qualquer projeto classificado como estratégico confidencial, eu teria direito a uma indenização correspondente a 40% do valor total do projeto em questão, além de todas as verbas rescisórias normais. A cláusula tinha sido colocada porque o projeto original envolvia informações sensíveis de investidores internacionais, e Ricardo queria garantir minha lealdade e discrição. O projeto original terminou em 2021, mas em 2022, Ricardo me alocou em um novo empreendimento, um complexo empresarial de 5 torres em Santana, orçado em 5 milhões de reais, financiado por um fundo de investimento do Oriente Médio que exigia absoluto sigilo até o lançamento oficial. E esse projeto, por decisão do próprio Ricardo, foi classificado internamente como estratégico confidencial. A cláusula 8.3 continuava valendo. E eu tinha a cópia do contrato guardada em 3 lugares diferentes: no meu computador pessoal, em um pendrive no cofre do banco e em uma pasta física na casa da minha mãe. Sabe aquela sensação de estar sendo pisoteada todos os dias, de ter seu trabalho roubado, sua competência questionada e ainda assim ter que sorrir e dizer sim, senhora? Se você já passou por isso, se já sentiu o gosto amargo da injustiça corporativa, eu quero muito que você se inscreva aqui no canal. Este é o nosso espaço, onde histórias como a minha ganham voz. Deixe um comentário me dizendo o que você está sentindo até agora, porque a história está só começando e eu prometo que a reviravolta vai valer cada segundo. Janeiro de 2024. O complexo empresarial de Santana estava 70% concluído. Dentro do prazo, dentro do orçamento, com os investidores satisfeitos e o lançamento oficial marcado para março. Eu estava exausta. Eram 12, às vezes 14 horas de trabalho por dia. Reuniões com engenheiros, visitas à obra, negociações com fornecedores, relatórios intermináveis para os investidores. E em cada etapa, lá estava Isabela, criando obstáculos, questionando decisões técnicas que ela não tinha capacidade de entender, me fazendo refazer apresentações porque a fonte não estava moderna. Mas eu estava aguentando, faltavam 2 meses para a entrega final do projeto. 2 meses e eu poderia respirar, talvez até procurar outro emprego longe daquela família disfuncional. Foi em uma terça-feira, dia 23 de janeiro, que tudo desmoronou. Eu estava na sala de reuniões, revisando o cronograma da última fase de acabamento, quando Isabela entrou sem bater. Ela estava diferente, mais séria.
Trazia uma pasta azul embaixo do braço e vinha acompanhada de Juliana Rocha, a gerente de RH. Uma mulher de 40 e poucos anos, sempre tensa, sempre parecendo que estava prestes a entregar uma notícia ruim. Isabela sentou na ponta da mesa. Nem me cumprimentou. Juliana ficou em pé, desconfortável, segurando um envelope pardo. Helena, vim comunicar uma decisão da diretoria, disse Isabela, com aquela voz fria e controlada de quem ensaiou o discurso. Após uma análise criteriosa do seu desempenho nos últimos meses, identificamos uma série de falhas na gestão do Projeto Santana. Atrasos nas aprovações, escolhas de fornecedores questionáveis, falta de alinhamento com a visão estratégica da empresa. Eu fiquei em silêncio, processando o absurdo que estava ouvindo. Atrasos? Eu havia entregue cada fase no prazo. Fornecedores questionáveis? Eu tinha planilhas e relatórios comprovando cada escolha. Aquilo era mentira, mentira pura e descarada. Por essas razões, continuou Isabela, e eu juro que vi um brilho de satisfação nos olhos dela. Estamos rescindindo seu contrato, efetivo imediatamente. Juliana tem aqui sua carta de demissão e os documentos da rescisão. Juliana estendeu o envelope para mim. Eu não peguei. Você está me demitindo? Perguntei, mantendo a voz firme. Faltando 2 meses para ter a entrega do maior projeto da empresa? Estou, respondeu Isabela se levantando. E espero que você tenha a profissional de entregar todos os arquivos e senhas de acesso até o final do dia. Pode retirar seus pertences pessoais agora. A segurança vai acompanhá-la. Foi naquele momento que algo dentro de mim se acendeu. Não foi raiva, foi clareza absoluta. Isabela tinha acabado de cometer o erro mais caro da vida privilegiada dela. Ela tinha me demitido sem justa causa, no meio de um projeto estratégico confidencial, com 2 testemunhas presentes e documentação formal. Ela tinha acionado a cláusula 8.3. Eu peguei o envelope das mãos da Juliana, abri ali mesmo, na frente das duas, e li a carta de demissão. Rescisão sem justa causa. Assinada por Isabela Drummond, na qualidade de diretora de inovação e desenvolvimento, com poderes delegados pelo CEO. Perfeito, eu disse, dobrando a carta e guardando de volta no envelope. Vou precisar de uma cópia autenticada disso até amanhã, e de toda a documentação da rescisão. Isabela franziu a testa. Você vai receber tudo que tem direito, Helena. Não precisa dessa atitude. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, contido, mas eu sei que ela viu. Porque pela primeira vez em 2 anos eu não estava com medo. Eu estava no controle. Eu sei exatamente o que tenho direito, Isabela, respondi pegando minha bolsa. Até mais. Saí daquela sala de reuniões escoltada por um segurança como se eu fosse uma criminosa. Peguei meus pertences pessoais da minha mesa enquanto meus colegas me olhavam com pena e curiosidade. Entreguei meu crachá na recepção. E saí pela porta da frente da Drummond Incorporações com a certeza absoluta de que aquela não era uma derrota. Era a abertura que eu precisava para o cheque-mate. Cheguei em casa naquela tarde com uma mistura estranha de emoções. Parte de mim ainda estava processando a humilhação de ter sido escoltada para fora do próprio escritório. Mas outra parte, a parte estratégica, racional, já estava 3 jogadas à frente. Liguei meu notebook pessoal e abri a pasta onde guardava a cópia escaneada do meu contrato de trabalho original. Reli a cláusula 8.3 umas 5 vezes, só para ter certeza absoluta de que eu não estava delirando. Estava tudo ali, negro no branco, assinado por Ricardo Drummond, com firma reconhecida em cartório. Peguei meu celular e liguei para Marcelo Andrade, um advogado especializado em direito trabalhista, que eu conhecia de um curso de gestão que tinha feito anos atrás. Expliquei a situação toda para ele. Mandei a foto do contrato, da carta de demissão, dos e-mails classificando o Projeto Santana como estratégico confidencial. Marcelo ficou em silêncio por uns bons 30 segundos depois que terminei de falar. Quando ele voltou a falar, eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Helena, você está sentada? Estou. Então se segura, porque você acabou de ganhar na loteria jurídica. Essa cláusula é blindada. O projeto está documentado como confidencial em e-mails oficiais da empresa. A demissão foi sem justa causa, formalizada e testemunhada. Se os cálculos que você me passou estão corretos, você tem direito a 40% de 5 milhões. Eu fiz a conta mentalmente. 2 milhões de reais. Eles vão contestar, eu disse. Com certeza vão, mas não tem base. O contrato é válido, a cláusula é clara e você foi demitida exatamente na situação que aciona a indenização. Vou redigir uma notificação extrajudicial
hoje mesmo. A gente tenta um acordo primeiro. Se eles recusarem, a gente entra na Justiça do Trabalho. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela do notebook. A cláusula 8.3 parecia brilhar na tela. Aquilo era lindo, era poético, era justiça. Ricardo Drummond tinha criado aquela cláusula para me prender à empresa, para garantir minha lealdade através do medo de perder uma indenização poupuda. Ele tinha usado a cenoura e o chicote. Mas o que ele não imaginou é que a cenoura ia se tornar uma arma nas mãos da pessoa que ele permitiu que a filha mimada dele humilhasse por 2 anos. Nos 3 dias seguintes, Marcelo trabalhou rápido. Ele redigiu uma notificação extrajudicial de 8 páginas, detalhando cada cláusula do contrato, cada e-mail que classificava o projeto como confidencial, cada documento que comprovava que eu tinha sido demitida sem justa causa durante a vigência do projeto. No final havia o cálculo: 2 milhões de reais, mais verbas rescisórias normais, mais juros e correção monetária. A notificação foi enviada via cartório, com aviso de recebimento, para a sede da Drummond Incorporações, endereçada ao departamento jurídico e com cópia para Ricardo Drummond. E aí, eu esperei. Não precisei esperar muito. 2 dias depois de receberem a notificação, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi. Do outro lado da linha, uma voz masculina, formal, se apresentou como Dr. Alberto Machado, advogado corporativo da Drummond Incorporações. Senhora, Helena, gostaria de agendar uma reunião para discutirmos os termos da sua rescisão. O senhor Ricardo Drummond gostaria de resolver essa questão de forma amigável. Amigável. A palavra favorita de quem está em desvantagem e sabe disso. Eu tenho advogado, Dr. Alberto. Qualquer negociação passa por ele. Compreendo, mas o Sr. Drummond insiste em uma conversa pessoal. Ele valoriza os anos que a senhora trabalhou na empresa e acredita que há um mal-entendido que pode ser esclarecido. Mal-entendido. Outra palavra favorita. Segunda-feira, 10 da manhã, no escritório do meu advogado, eu disse, e eu quero tudo documentado e gravado. Houve uma pausa. Vou confirmar com o Sr. Drummond e retorno. Ele retornou 1 hora depois, confirmando a reunião. Aquele final de semana foi o mais longo da minha vida. Eu repassei cada detalhe do contrato, cada e-mail, cada documento. Marcelo me tranquilizou umas 10 vezes, dizendo que o caso era sólido, que eu não tinha com o que me preocupar. Mas eu conhecia Ricardo Drummond. Ele não era burro. Ele ia tentar alguma coisa. Segunda-feira chegou. Eu me vesti com meu terno azul marinho mais sério, o que eu usava para reuniões com investidores. Cabelo preso, maquiagem discreta, salto alto. Eu queria que eles me vissem não como a funcionária humilhada que saiu escoltada, mas como a adversária que estava prestes a tomar 2 milhões deles. Cheguei no escritório de Marcelo 15 minutos antes do horário. Ele tinha uma sala de reuniões pequena, mas bem montada, com uma mesa de vidro, cadeiras de couro e uma gravadora digital no centro da mesa. Tudo muito profissional. Ricardo Drummond chegou pontualmente às 10, acompanhado de Isabela e do Dr. Alberto Machado. Ricardo estava com o rosto mais vermelho que o normal, sinal de que ele não tinha dormido bem. Isabela evitava meu olhar. Interessante. Sentamos. Marcelo abriu a reunião formalmente, identificando todos os presentes para a gravação, e foi direto ao ponto. Meu cliente foi demitido sem justa causa durante a execução de um projeto classificado como estratégico confidencial, acionando a cláusula 8.3 do contrato de trabalho assinado em 2019. Estamos aqui para negociar os termos do pagamento da indenização prevista nessa cláusula. Dr. Alberto pigarreou. A empresa contesta a aplicabilidade da cláusula. O contrato de 2019 se referia a um projeto específico que foi encerrado em 2021. A rescisão da senhora Helena em 2024 não tem relação com aquele projeto original. Marcelo sorriu. Aquele tipo de sorriso de advogado que diz: "Você realmente acha que eu não previ esse argumento?" A cláusula não especifica o projeto original. Ela diz, e eu cito, qualquer projeto classificado como estratégico confidencial. O projeto Santana foi formalmente classificado dessa forma em e-mails internos da empresa, assinados pelo próprio Sr. Ricardo Drummond. Tenho aqui cópias desses e-mails. Ele deslizou uma pasta para o lado deles. Dr. Alberto abriu, leu rapidamente e seu rosto se fechou. Ricardo Drummond finalmente falou. Sua voz estava controlada, mas eu conseguia ouvir a raiva nas entrelinhas. Helena, você trabalhou conosco por 5 anos. Essa cláusula foi feita para proteger a empresa, não para ser usada como extorsão. Extorsão. Eu respirei fundo.
Senhor Ricardo, com todo o respeito, eu não estou extorquindo ninguém. Estou exercendo um direito contratual que o senhor mesmo redigiu e assinou. Se a cláusula existe, se o projeto estava classificado como confidencial e se fui demitida sem justa causa, então a indenização é devida. Simples assim. Isabela explodiu. Você está fazendo isso por vingança, por causa de algumas reuniões onde eu questionei suas decisões. Olhei para ela pela primeira vez desde que a reunião começou. Olhei bem nos olhos. Isabela, você me humilhou por 2 anos. Me tirou crédito, sabotou o meu trabalho e me demitiu 2 meses antes da entrega do maior projeto da empresa. E fez tudo isso porque podia, porque tinha o sobrenome certo. Mas a questão aqui não é vingança. É contrato. É lei. Você me demitiu, acionando uma cláusula milionária e nem teve a competência de ler o contrato antes. O silêncio que caiu naquela sala era denso o suficiente para cortar com faca. Dr. Alberto tentou retomar o controle. Proponho um acordo de R$500 mil, quitação total com cláusula de confidencialidade. Marcelo nem me consultou. 2 milhões, conforme previsto em contrato, ou nos vemos na Justiça do Trabalho, onde, além da indenização, vamos pedir danos morais pela forma vexatória como minha cliente foi demitida. Ricardo se levantou. Você está destruindo uma empresa, Helena. 2 milhões vai quebrar o fluxo de caixa. Temos funcionários, famílias dependendo da Drummond. Eu também me levantei. O senhor deveria ter pensado nisso antes de deixar sua filha brincar de empresária usando pessoas reais como peões. Ei, saímos daquela reunião sem acordo. Ricardo disse que ia consultar o departamento financeiro e os investidores, que ia avaliar as opções, mas eu vi no olho dele. Ele sabia que tinha perdido. Gente, eu sei que vocês estão sentindo a mesma adrenalina que eu senti naquele momento. Aquela sensação de justiça sendo feita, de David enfrentando Golias com a lei na mão. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal para não perder o desfecho. E use os comentários como seu espaço seguro. Você já precisou usar uma cláusula contratual para se defender? Já passou por uma situação onde o conhecimento das regras te salvou? Conta aqui. Sugere temas. Vamos construir essa rede de apoio juntos, porque ninguém deveria passar por isso sozinha. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio absoluto do lado da Drummond Incorporações. Marcelo me ligava todo dia para dizer que era normal, que eles estavam avaliando as opções, que provavelmente estavam tentando arrumar o dinheiro sem comprometer o projeto Santana. Eu, honestamente, estava em paz. Tinha mandado currículos para outras empresas, tinha feito algumas entrevistas. A vida seguia. Mas toda noite, antes de dormir, eu abria a pasta com os documentos do processo e relia a cláusula 8.3, só para lembrar que eu não estava louca, que aquilo era real. No 16º dia após a reunião, Dr. Alberto ligou para Marcelo. Eles queriam fazer uma nova proposta. Uma reunião final, dessa vez na sede da Drummond Incorporações, com todos os envolvidos, incluindo representantes do fundo de investimento do Projeto Santana. Marcelo me ligou imediatamente. Helena, eles vão pagar, tenho certeza, mas vão tentar minimizar o dano. Provavelmente vão oferecer 1,5 milhão em troca de você assinar um termo de confidencialidade mais rígido e abrir mão dos danos morais. E o que você acha? Acho que você tem força para exigir os 2 milhões, mas vai depender do quanto você quer arrastar isso. Processo trabalhista pode durar anos. Pensei sobre isso. 2 milhões versus 1,5 milhão, versus anos de processo, versus a possibilidade, ainda que remota, de perder em alguma instância. Eu vou na reunião, decidi, e vou ouvir o que eles têm a dizer, mas não vou aceitar menos que o previsto em contrato, a menos que tenham um argumento muito bom. A reunião foi marcada para uma quinta-feira, 15h. Dessa vez, na sala de reuniões principal da Drummond, aquela com vista para a Avenida Paulista, com mesa para 20 pessoas e um quadro do patriarca Drummond, avô do Ricardo, pendurado na parede. Quando eu e Marcelo entramos, havia 6 pessoas esperando. Ricardo Drummond na cabeceira. Isabela ao lado dele, visivelmente desconfortável. Dr. Alberto Machado. 2 homens de terno que eu não conhecia, provavelmente do fundo de investimento. E Juliana Rocha, a gerente de RH, que me lançou um olhar de simpatia assim que me viu. Ricardo começou sem rodeios. Helena, Marcelo, obrigado por virem. Vou ser direto porque todos aqui temos muito a perder se isso virar um processo público. Os senhores do fundo Al-Rashid, ele gesticulou para os 2 homens de terno, estão extremamente preocupados com a publicidade negativa que um processo trabalhista poderia gerar.
O projeto Santana depende de discrição. Investidores internacionais são sensíveis a escândalos trabalhistas. Um dos homens do fundo, de sotaque carregado, complementou. Já tivemos problemas em outros países com processos trabalhistas que expuseram detalhes de projetos em audiências públicas. Não podemos permitir isso aqui, Ricardo continuou. Por essa razão, estamos preparados para pagar a indenização integral de R$2 milhões, conforme previsto na cláusula 8.3, mais todas as verbas rescisórias. Em contrapartida, exigimos um acordo de confidencialidade abrangente. Você não poderá falar publicamente sobre os detalhes do projeto Santana, sobre os valores do acordo ou sobre as circunstâncias da sua demissão. Eu olhei para Marcelo. Ele deu um leve aceno de aprovação. E quanto aos danos morais? Perguntei. Por ter sido escoltada para fora do escritório como uma criminosa? Ricardo suspirou. R$50 mil além dos 2 milhões. Mas você assina um termo declarando que não vai processar a empresa por danos morais futuramente. Fiz as contas mentalmente. 2 milhões e 50 mil, mais verbas rescisórias. Mais ou menos 2 milhões e 200 mil no total. E a Isabela? Perguntei, olhando diretamente para ela. Ela continua na empresa? Continua com os mesmos poderes? Ricardo franziu a testa. Isso não é da sua... Eu o interrompi. É sim. Porque se eu vou assinar um termo de confidencialidade, preciso ter certeza de que essa situação não vai se repetir com outra funcionária. Isabela demonstrou falta de competência técnica e abusou da posição dela para demitir uma gerente de projetos no meio de um empreendimento crítico. Isso precisa ter consequências. O silêncio foi constrangedor. Isabela estava vermelha. Ricardo parecia prestes a explodir. Mas um dos homens do fundo, Al-Rashid, falou com sua voz calma e calculada. Sr. Drummond, a senhora tem um ponto válido. Nós do fundo também estamos preocupados com a gestão de recursos humanos da empresa. Talvez seja prudente uma reestruturação administrativa. Foi lindo ver Ricardo Drummond sendo pressionado pelos próprios investidores por causa de uma cagada da filha dele. Ricardo respirou fundo. Isabela vai passar por um programa de desenvolvimento gerencial e suas funções serão reavaliadas. Não era demissão, mas era uma humilhação pública na frente dos investidores. Eu aceitei. Então temos um acordo, disse Marcelo. 2 milhões de reais de indenização pela cláusula 8.3, 50 mil de compensação por danos morais, mais todas as verbas rescisórias, pagamento em até 5 dias úteis. Em troca, minha cliente assina o termo de confidencialidade sobre o projeto Santana e renuncia a processar a empresa por danos morais relacionados à demissão. Dr. Alberto já tinha os documentos prontos, lemos tudo linha por linha. Marcelo analisou cada parágrafo com uma meticulosidade que me deixou mais tranquila. Ele anotou 2 pontos que precisavam ser ajustados na redação do termo de confidencialidade. Pequenas brechas que poderiam ser interpretadas de forma ampla demais, me impedindo até de falar sobre minha experiência profissional em futuras entrevistas de emprego. Dr. Alberto concordou com as alterações sem muita resistência. Sinal de que eles realmente queriam fechar aquilo rápido. Às 5h40 da tarde daquela quinta-feira, eu assinei o acordo. Ricardo Drummond assinou representando a empresa. Os homens do fundo Al-Rashid assinaram como testemunhas. Juliana Rocha carimbou e autenticou as cópias. Tudo muito formal, muito frio, muito corporativo. Quando terminamos, Ricardo se levantou e estendeu a mão para mim. Hesitei por um segundo, mas apertei. A mão dele estava gelada. Você é uma mulher inteligente, Helena, ele disse. E não consegui decifrar se era um elogio ou uma ameaça velada. Desejo sorte na sua carreira. Isabela não disse uma palavra, não me olhou. Apenas ficou sentada naquela cadeira de couro, com os braços cruzados e o rosto vermelho de humilhação contida. E sabe de uma coisa? Eu não senti pena. Nem um pingo. Saí daquele prédio com Marcelo ao meu lado, carregando uma pasta com 3 cópias autenticadas do acordo. O sol estava se pondo sobre a Paulista, pintando os prédios de laranja e dourado. Paramos em um café na esquina e Marcelo pediu 2 expressos. Você acabou de ganhar mais dinheiro em um acordo trabalhista do que 99% dos advogados trabalhistas ganham em uma carreira inteira, ele disse, erguendo a xícara em um brinde improvisado. Você deveria estar pulando de alegria. Eu sorri, mas não estava pulando de alegria. Estava sentindo algo mais profundo, mais complexo. Era satisfação, sim, mas também era um tipo de tristeza. Tristeza por ter precisado chegar àquele ponto, por ter sido tratada daquela forma,
por ter que usar uma cláusula contratual como arma para conseguir um mínimo de justiça. Sabe o que é engraçado? Eu disse, mexendo o açúcar no café. Eu era boa no que fazia, muito boa. Entreguei todos os projetos no prazo, dentro do orçamento. Se eles tivessem me tratado com um mínimo de respeito, eu ainda estaria lá, fazendo a empresa crescer. Mas eles escolheram me humilhar. E no fim, essa escolha custou R$2.050.000. Marcelo concordou com a cabeça. As empresas familiares são assim. O talento técnico sempre perde para o sobrenome, até o dia em que o custo se torna grande demais. Os 5 dias úteis se passaram. Na manhã do 5º dia, uma segunda-feira, meu celular apitou com uma notificação do banco. Transferência recebida. R$2.050.000, da Drummond Incorporações Ltda. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi outra transferência de R$180.000, as verbas rescisórias. Eu estava sentada na sala da minha mãe quando o dinheiro caiu. Ela estava ao meu lado, recuperando-se de uma cirurgia no joelho. Mostrei a tela do celular para ela. Minha mãe, que tinha passado a vida inteira trabalhando como professora da rede pública, arregalou os olhos. Meu Deus do céu, Helena, isso é real? É real, mãe, é muito real. Ela começou a chorar. Não de tristeza, mas daquele choro de alívio que vem quando você percebe que não vai mais precisar se preocupar com dinheiro para tratamento médico, para contas, para o básico. Eu abracei ela e chorei junto. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha vida. Paguei todas as minhas dívidas. Não eram muitas, mas eram suficientes para me deixar acordada à noite. Contratei uma enfermeira particular para ajudar minha mãe na recuperação. Coloquei uma parte considerável em investimentos conservadores, outra parte em um fundo mais arrojado. Separei uma quantia para fazer um curso de MBA em Gestão de Projetos Internacionais que eu sempre quis, mas nunca pude pagar. E aí, obviamente, comecei a procurar emprego de verdade. Não porque eu precisasse urgentemente, tinha dinheiro suficiente para ficar 1 ano sem trabalhar, mas porque eu gostava do que fazia, gostava de construir, gostava de ver um projeto sair do papel e virar concreto e vidro. 3 semanas depois do acordo, recebi uma ligação de Fernando Prado, um headhunter que eu conhecia de alguns anos atrás. Ele estava recrutando para uma multinacional espanhola que estava entrando no mercado brasileiro de incorporação sustentável. Eles estavam montando o time do zero e procuravam uma gerente de projeto sênior com experiência em empreendimentos de alto padrão. Fiz 3 entrevistas. Na última, com o diretor regional da América Latina, ele me perguntou por que eu tinha saído da Drummond no meio do projeto Santana. Eu respirei fundo e usei a resposta que Marcelo tinha me ajudado a preparar. Surgiram divergências estratégicas irreconciliáveis com a nova gestão. Optei por uma saída negociada que me permitisse buscar novos desafios alinhados com minha visão de carreira. Ele pareceu satisfeito com a resposta. 2 semanas depois, recebi a proposta. Salário 30% maior do que eu ganhava na Drummond. Participação nos lucros, plano de saúde internacional e um projeto piloto de um complexo residencial sustentável em Curitiba que ia me dar visibilidade no mercado. Aceitei na hora. Hoje, 7 meses depois daquele dia em que Isabela Drummond entrou na sala de reuniões com sua pasta azul e seu ego inflado, eu estou sentada no meu escritório novo, com vista para o Parque Barigui, em Curitiba, gerenciando um time de 12 pessoas em um projeto que vai redefinir o conceito de construção sustentável no sul do Brasil. Minha mãe está recuperada, morando em um apartamento melhor, com plano de saúde que cobre tudo o que ela precisa. Meu MBA está na metade. Eu acordo todo dia animada para trabalhar, sem o peso de ter que lidar com chefe incompetente ou filha de CEO mimada. Quanto a Drummond Incorporações, bem, eu não posso falar muito por causa do termo de confidencialidade, mas vou contar o que é público e notório. O projeto Santana foi entregue com 3 meses de atraso. Houve troca de gerente de projetos 2 vezes depois da minha saída. Os investidores do fundo Al-Rashid ficaram insatisfeitos e retiraram parte do capital prometido para futuros empreendimentos. A empresa não faliu, mas está claramente em uma fase difícil. E Isabela? Encontrei ela por acaso 2 meses atrás, em um evento de incorporação imobiliária em São Paulo. Ela estava lá representando a Drummond, mas não estava mais com o cargo pomposo de diretora de inovação e desenvolvimento. O crachá dela dizia assistente de relacionamento com investidores. Um rebaixamento e tanto. A gente se cruzou no corredor. Ela me viu e congelou. Eu podia ter desviado, podia ter fingido que não tinha visto. Mas não. Fui até ela, estendi a mão e disse com toda a educação do mundo:
Oi, Isabela, como você está? Ela apertou minha mão com uma frieza glacial. Bem, Helena. E você? Muito bem. Trabalhando em um projeto incrível em Curitiba. Sustentabilidade, tecnologia de ponta. Está sendo desafiador, mas do jeito que eu gosto. Ela forçou um sorriso. Que bom para você. E foi embora, rápido, como se eu fosse contagiosa. Sabe o que eu senti naquele momento? Nada, nem raiva, nem satisfação mesquinha, nem pena. Apenas uma constatação fria de que as escolhas têm consequências. Isabela escolheu me demitir por pura arrogância, sem ler o contrato, sem medir as implicações. E essa escolha custou caro, não só financeiramente para a empresa, mas pessoalmente para ela, que viu sua reputação e seu cargo serem corroídos pela própria incompetência. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter acionado a cláusula. Se não teria sido mais elegante aceitar a demissão quieta e seguir em frente. E minha resposta é sempre a mesma. Elegância não paga as contas. Elegância não compensa anos de humilhação. Elegância não muda estruturas corporativas tóxicas onde o sobrenome vale mais que a competência. Eu usei as ferramentas que estavam disponíveis para mim. Usei a lei. Usei o contrato que eles mesmos tinham redigido. E usei meu conhecimento de cada detalhe daquele documento para garantir que a injustiça tivesse um preço. Porque no final das contas, empresas familiares disfuncionais como a Drummond só aprendem quando a lição vem escrita na linguagem que elas entendem. Dinheiro. 2 milhões de reais é uma lição cara. Mas aposto que Ricardo Drummond nunca mais vai assinar um contrato sem ler cada cláusula. E aposto que Isabela pensa 2 vezes antes de demitir alguém por birra. Quanto a mim, eu aprendi que conhecimento é poder, que documentação é proteção, que contratos existem para serem cumpridos, não apenas para enfeitar pastas de RH, e que, às vezes, a melhor vingança não é o sucesso, é fazer exatamente o que está previsto em lei e assistir o sistema trabalhar a seu favor. Então, se você está lendo isso e está em uma situação parecida, sendo humilhado no trabalho, sendo sabotado por chefes incompetentes, sendo tratado como descartável, o meu conselho é simples. Leia seu contrato. Leia cada linha, cada cláusula, cada letra miúda. Documente tudo. Guarde e-mails, grave reuniões, quando legalmente permitido. Tire print de conversas. Porque o dia em que você precisar se defender, essas provas vão valer ouro. E se você tiver sorte, ou no meu caso, se você tiver feito o dever de casa anos atrás, pode ser que você descubra que a arma perfeita sempre esteve ali, escondida no meio de páginas e páginas de juridiquês, esperando o momento certo para ser usada. A cláusula 813 foi minha salvação, mas mais do que isso foi minha vingança perfeita, legal, irrefutável e absolutamente devastadora. Eles me consideraram prescindível. Eu revelei o preço dessa presunção. E foram 2 milhões de reais bem merecidos. No final das contas, xadrez corporativo é sobre antecipar jogadas, proteger seu rei e saber exatamente quando transformar um peão em rainha. Eu era o peão que eles subestimaram. Mas cheguei ao outro lado do tabuleiro. E agora? Agora sou a peça mais poderosa do jogo. Jaque mate, Drummond. Jaque mate.